A maioria dos criadores que inicia nesse universo das abelhas nativas sem ferrão começa em grande parte da mesma forma, capturando suas primeiras colônias de abelhas sem ferrão. Porém, o que poucos desses criadores realmente consideram é o que fazer antes de capturar suas colônias de abelhas sem ferrão, para manter essas colônias de fato com segurança, com bons resultados, abelhas fortes, bem desenvolvidas, que não vão ser colônias medianas. E isso pode não parecer, mas faz muita diferença no sucesso que você vai ter com a sua criação. Por isso, no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer, o passo a passo que você precisa aplicar antes de capturar as suas primeiras colônias de abelhas sem ferrão ou suas próximas colônias, para garantir que essas abelhas que você capturar estarão sempre vivas e muito produtivas. Mas antes, roda a vinheta. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente está lidando com seres vivos. Apesar de serem animais silvestres e independentes, as abelhas em ferrão precisam de 4 principais fatores para se manterem fortes e produtivas o ano todo. Senão, mesmo sendo independentes, pode ser que elas acabem tendo grandes prejuízos no seu desenvolvimento e o meliponicultor que está as criando, grandes prejuízos na sua criação. Primeiro fator: plante alimento para suas abelhas. E alimento para as abelhas não é qualquer alimento não, viu? Aqui a gente tem, um dos principais fatores alimentares para as abelhas sem ferrão. As plantas, mas não qualquer planta. Não é qualquer flor que alimenta as abelhas. Não se engane. A gente precisa das flores corretas que muitas vezes a gente não dá muita bola, acaba arrancando do quintal de casa, mas olha, esse picão preto, por exemplo, o carrapicho picão, olha só, esse carrapichinho que gruda na roupa quando a gente passa perto, as florzinhas antes de se tornarem carrapichos são altamente atrativas, oferecendo néctar e pólen para as abelhas de Ataís, abelhas mirins, abelhas de pequeno porte. A gente tem aqui desse lado, a fruta do sabiá ou fruto do sabiá, outra planta altamente atrativa para as abelhas que produz um néctar muito bom e muito coletado pelas abelhas sem ferrão. E não acaba por aqui, olha só, aqui desse lado, a gente tem uma planta que muita gente arranca por ser uma planta altamente espinhuda, a jurubeba brava. Essa florzinha aqui, assim como todas as outras solanáceas, oferece uma quantidade e qualidade de pólen para as abelhas sem ferrão absurdas. E nascem aqui, em terrenos baldios. E olha só essa planta que tem aqui, tá vendo essa árvore? Esse aqui é um ipê rosa, que inclusive eu que plantei. Já já ele vai estar florindo, oferecendo néctar para as abelhas. E olha esse flamboyant. Olha o tamanho dele, a quantidade de flores. O flamboyant tem um pólen muito bem utilizado pelas abelhas iraí, por exemplo, as mirins guerreiras, mirim guaçu. Então só aqui nessa volta eu tenho a alimentação correta para as minhas abelhas, que se resume em uma boa alimentação oferecendo um bom néctar, um bom pólen e também resinas para a coleta das abelhas nativas sem ferrão. Quando a gente tem esses 3 recursos, a gente tem um bom alimento para ser oferecido para as colônias. Beleza, Gabriel, eu entendi que precisa desses 3 recursos, mas o que acontece se eu não tiver o néctar, o pólen ou a resina, ou se eu não tiver um desses 3 recursos? É muito simples. A sua colônia entra no que eu chamo de ciclo da bola de neve mortal. É um nome um pouco complexo, né? Um nome um pouco grande, mas ele faz muito sentido. Afinal, a sua colônia começa com um enfraquecimento, causado pela falta de entrada de alimentação, que faz com que ela tenha que consumir toda a reserva interna do ninho. Acabando essa reserva, a colônia vai reduzir a postura, reduzir a alimentação das operárias, que reduz a força de trabalho. E quanto menos força de trabalho, menos operários nascerão. Com o passar do tempo, se nada for feito, se nenhuma planta for plantada para oferecer alimento, se nenhum suplemento for oferecido para essa colônia, ela vai acabar enfraquecendo cada vez mais, até que chegue um ponto que é irreversível, onde a rainha, por muito tempo desnutrida, não volta mais a botar, e as operárias que restavam na colônia terminam por morrer completamente. E essa colônia se transforma em uma colônia praticamente morta. Por isso mesmo é importantíssimo que a gente tenha não só 1, 2, mas sim os 3 recursos em boa quantidade, qualidade e acessível para as nossas abelhas consumirem. E como eu disse, a maioria das plantas que são boas para as abelhas estão nascendo aqui, perto de casa. Olha aquele picão da praia, essa serralinha, olha aqui a emília, o picão preto, o ipê, a jurubeba brava. São plantas que a gente arranca achando que são mato, mas que estão alimentando as abelhas. Então, ao invés de arrancar qualquer planta que você encontra por aí, procure as plantas que as abelhas estão visitando e deixe algumas para que elas possam utilizar. Aí você já vai ter o primeiro fator bem cumprido antes de trazer as suas colônias capturadas para o seu próprio meliponário. Fechado? Segundo fator, escolha a casa correta para manter as suas colônias
fortes, seguras e bem desenvolvidas. E isso tem muita influência, sabia disso? Afinal, o local que você vai manter as suas colônias é o local que vai oferecer o espaço que elas precisam para se desenvolver, é o local que vai oferecer a termorregulação que elas precisam para se desenvolver, oferecer a proteção contra os inimigos naturais que elas precisam para estarem protegidas. E uma caixa ideal precisa atender às necessidades de tamanho, de termorregulação, as necessidades naturais de cada colônia. Tem modelos diferentes de caixas, tamanhos diferentes de caixas, espessuras e tipos diferentes de madeira, justamente para atender cada uma das colônias de abelhas sem ferrão existentes. E dentre os principais modelos de caixas que existem atualmente, sendo comercializados para a criação de abelhas sem ferrão, a gente pode destacar alguns principais, como o modelo AF, que é esse que vocês estão vendo aí, que é composto por algumas gavetas internas e uma capa protetora externa, que confere uma boa proteção térmica, porém um manejo um pouquinho mais complicado do que outros modelos, como a gente vai ver. O modelo nordestino, que é esse que você está vendo, muito utilizado para a criação das abelhas do Nordeste, principalmente as espécies de urussus, que precisam de um espaço maior para desenvolver a reserva de mel da colônia, justamente o que a caixa nordestina confere nessa sua conformação única. A caixa modelo baú, que é essa que vocês estão vendo agora, uma caixa com tamanho íntegro, ou seja, ela não tem divisórias, ela não tem compartimentos, é uma caixa com espaço aberto, justamente para a criação de espécies que não gostam muito ou que não conseguem se desenvolver em caixas com divisória. Um exemplo muito claro de espécies para serem criadas em caixas modelo baú são, por exemplo, as Friesiomelita, as espécies de marmelada, moça branca, moça preta, que são abelhas que constroem um ninho em forma de caixa, como esse que você está vendo. E essa conformação, essa estrutura em forma de caixa ocupa muito mais espaço do que o que tem disponível em outros modelos de caixas modulares, por exemplo. E por falar em caixa modular, o modelo que eu mais aconselho para os meus alunos e seguidores está aqui, justamente o modelo IMPA, uma caixa que é composta por tampa, como vocês estão vendo, por melgueira, que é essa parte aqui que vocês estão vendo, por sobreninho, que é essa parte aqui que fica logo acima do módulo do ninho dessa colônia. Cada módulo da caixa modelo IMPA é utilizado em um momento diferente da colônia, e essa se torna uma caixa muito boa para ser utilizada, primeiro, porque ela é aconselhada para a criação de uma grande gama de espécies de abelhas sem ferrão, sendo restrita apenas ao uso para as Friesiomelita, por exemplo, algumas Leurotrigona, espécies que constroem ninho em cacho, e para algumas outras espécies que preferem outros modelos, como por exemplo a Urussu nordestina, que prefere o modelo nordestino, ou outras espécies no Nordeste, mas que não tira o fato de que também podem ser criadas na caixa modelo IMPA com alguns manejos por parte do meliponicultor. Outra facilidade que torna o modelo IMPA muito bom, inclusive para quem está começando, é justamente a separação dos módulos. Por ser uma caixa modular, o acesso às estruturas da colônia se torna muito mais fácil. O prolongamento da caixa, a adição de estruturas se torna muito mais fácil. O tamanho que a gente oferece para essa caixa, ele vai mudar de espécie para espécie. Essa caixa que vocês estão vendo aqui é uma caixa que a gente chama de pela na nossa loja, a loja oficial da Abelha no Mundo Afora, Empório Ama, que inclusive o link está aqui na descrição para você garantir os produtos para sua própria criação, incluindo essas caixas. Lá no Empório Ama a gente chama essa caixa de P, ela tem 12 por 12 de espaço interno, 5 centímetros de altura de ninho sobre ninho e 4 centímetros de altura de melgueiro, tamanho ideal para criação de espécies de ataí, por exemplo, iraí, mirim droriana, outras mirins, né, e entre outras espécies de porte pequeno. Uma caixa que facilita o desenvolvimento da abelha e facilita o manejo por parte do meliponicultor, além de ter um dos melhores custos-benefícios do mercado da criação de abelhas sem ferrão. Por isso, eu aconselho que a caixa modelo IMPA é uma das melhores que a gente pode adquirir para iniciar a nossa criação, ter uma boa casa para as nossas abelhas. Mas isso não tira o fato de que outras podem ser muito úteis em alguns momentos. Por isso mesmo, saber escolher a caixa ideal, a casa ideal para suas abelhas é um ponto muito importante da sua própria criação. Afinal, na casa errada, as colônias não terão boa possibilidade de desenvolvimento. Se for uma caixa que não tem uma boa espessura interna de madeira, ela não consegue manter uma boa termorregulação. Isso vai desgastar essa colônia, exigir um gasto energético maior para equilibrar a temperatura, por exemplo, além de muitos outros fatores como o tamanho interno influenciando no desenvolvimento das abelhas positivo ou negativamente. Tudo isso pode causar problemas. Por isso, escolher a casa ideal para suas colônias é muito importante no sucesso que você vai ter na sua futura criação. Beleza? Terceiro fator, prepare uma boa vizinhança
e um bom bairro para você manter as suas colônias que serão capturadas. E quando eu digo boa vizinhança e bom bairro, é justamente o meliponário e as outras colônias que você vai manter próximo dessa abelha que você capturou, dessa colônia que você capturou. E o mais importante pra gente saber sobre isso é qual o melhor bairro pra gente colocar as nossas abelhas. No caso, o meliponário. O meliponário ideal pra gente manter uma colônia segura, de fato, e bem desenvolvida, ele cumpre 4 regras principais. 1. Abrigo da chuva direta. O telhado do meliponário serve justamente para isso. E eu sempre aconselho que o telhado do meliponário ele se prolongue pelo menos uns 60 centímetros ou 1 metro a partir das colônias. Lembrando, quanto mais baixa tiver a colônia, maior tem que ser o comprimento do meliponário para proteger ela. Normalmente, você pode aproveitar beirais de telhado para fazer, por exemplo, um meliponário de prateleira e manter suas colônias sem problema nenhum, que o próprio beiral do telhado já vai cumprir a função do telhado do meliponário. Fechado? Bom, além de proteger contra a chuva, é importante que o meliponário também proteja contra o sol direto. Afinal, esquentar as colônias pode ser prejudicial também para o desenvolvimento das suas abelhas. Terceira regrinha do meliponário ideal, proteger contra ventos diretos. Então, se você tem uma corrente de vento muito forte ou contínua vindo de algum dos lados, batendo na sua colônia, é importante colocar a entrada dessa colônia contra essa corrente de vento ou alocar o seu meliponário em um local que está teoricamente protegido dessas correntes de vento diretas e muito contínuas. Quarta regra e última regra do melhor meliponário para você manter suas colônias é oferecer acesso facilitado ao meio externo, um ambiente em que as abelhas podem fazer, esse trabalho de saída, e olha aqui, quantas mirins guerreiras, saída e entrada da colônia e fazer esse trânsito. Se elas precisarem ficar um tempo voando aqui em volta, elas precisam ter esse espaço. Esse espaço disponível precisa ter pelo menos 1 metro para o trânsito de abelhas. Lembrando, abelhas menores têm um trânsito um pouco menor, um pouco menos espaçoso, vamos dizer assim, do que abelhas de grande porte. Então, se você vai manter o seu meliponário em um corredor, certifique-se que de corredor ele tem pelo menos 1 metro de largura para possibilitar esse trânsito das abelhas. E é claro, telhados de vidro, telhas de claridade alta, essas telhas transparentes ou leitosas, é muito complicado manter próximo das abelhas, principalmente se estiver limitando o espaço de voo do teto ou da frente dessas colônias. Afinal, as abelhas elas não compreendem muito bem a claridade dessas telhas e entendem que esse ambiente está vago, ficando presas nas telhas, gerando grande estresse para essas colônias e para as abelhas que estão nessas localidades. Por isso, tome muito cuidado com essas regiões e ofereça sempre o acesso facilitado ao meio externo para as abelhas poderem trabalhar com tranquilidade. Cumprindo essas 4 regras, a gente já tem um bom bairro, que é o meliponário, para a gente manter as nossas colônias recém-capturadas. Agora tem outros fatores muito importantes para saber ainda sobre esse assunto. É muito importante a gente saber quando e como levar a isca que foi capturada até o local em que ela vai ser mantida definitivamente, no caso, um meliponário. Um exemplo disso é essa colônia de miringuaçu que está aqui do meu lado. Olha só a força dessa colônia aqui, a quantidade de discos de cria na parte de cima e a postura verde que está começando na parte de baixo. Olha o tanto de abelhas, o tanto de complementos, de elementos dessa colônia. Isso indica uma colônia fortalecida, bem estabelecida. A postura está crescendo rápido. E essa colônia aqui, ela foi uma colônia capturada e uma colônia que foi transferida para essa caixa baú. É uma caixa de um modelo, nessa caixa didática, é uma caixa de um modelo bacana para desenvolvimento da miringuaçu. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é que é uma colônia que se manteve forte mesmo após o processo da transferência. Porque ela foi mantida em um meliponário ideal, foi trazida no momento certo e esse manejo de transporte foi realizado da forma correta. Por isso é importante se atentar a quando e como trazer as colônias capturadas para os nossos meliponários. Beleza, Gabriel, mas quando eu devo trazer as iscas capturadas para o meu meliponário? Eu sempre explico para os meus alunos e para os seguidores que seguem a gente aqui no YouTube que o período ideal para a gente aguardar após uma captura é o período de 60 dias pelo menos, que é o período de 2 ciclos de postura, que é justamente o período necessário para 2 ciclos de postura, onde a rainha termina a postura na parte superior, desce para reiniciar essa postura. Depois de 2 ciclos de postura, a partir do momento da captura de uma colônia, que é o momento de fragilidade desse ninho, essa colônia já está mais estabelecida, a rainha já está botando mais, por isso é uma colônia que aguenta melhor o manejo de transposição e também de transferência.
Por isso mesmo, o período mínimo é 60 dias. A gente só realiza a transferência antes do prazo, caso seja necessário por risco da colônia, contaminação com algum inimigo natural, infestação de algum inimigo natural ou algum outro fator parecido que coloque em risco essa colônia. Caso contrário, 60 dias pelo menos. E como é que eu vou fazer, Gabriel, para identificar o momento em que essa colônia foi capturada? É muito simples. A partir do momento que começou o trabalho de coleta de alimento dessa colônia, está com o pito de entrada formado, entrada de pólen, defesa da colônia, a gente pode considerar que está iniciando o processo de uma colônia já estabelecida. É claro que esse valor pode variar, alguns dias para mais, alguns dias para menos, mas a partir desse momento a gente pode contar pelo menos os 60 dias e aí sim realizar a transferência, a transposição, os manejos necessários para mudar essa colônia de local. Combinado? Beleza, Gabriel, entendido isso, onde eu vou colocar a colônia que eu capturei no meu meliponário? Levando em conta que eu tenho um meliponário que está praticamente vazio ou levando em conta que eu já tenho um meliponário cheio de colônias. Maravilha! A primeira coisa que você tem que levar em consideração na hora de trazer essa colônia e alocar ela no meliponário é a altura em que ela vai ficar na prateleira do seu meliponário. É importante que essa altura proteja ela do sol e da chuva. Lembra que eu falei da altura da prateleira influenciar a distância do telhado? Justamente, num telhado curto, colocar nas prateleiras mais de baixo faz com que o sol e a chuva peguem com mais facilidade nessa isca. Por isso mesmo é importante a gente manter elas em prateleiras mais altas, caso o telhado que a gente esteja usando um beiral de telhado, um telhado um pouquinho mais curto para o nosso meliponário. Além da altura, é importante entender o local onde a gente vai manter essa colônia no meliponário, principalmente caso haja outras colônias próximas. Se você ainda não tiver colônia nenhuma, essa colônia ela não vai estar disputando o território feromonal dela junto com outras. Agora, olha só para esse meliponário, a gente tem aqui 3 espécies de abelhas convivendo juntas, a mirim-guaçu, a mirim-guerreira e a abelha jataí. Ambas as colônias trabalhando, ambas as colônias produtivas. Por que elas não estão brigando? Aqui foi feito um manejo de adaptação. Mas, Gabriel, por que elas brigariam? É muito simples. Cada uma dessas colônias, elas têm um território de dominância feromonal, como se fosse uma bolha de odor que fica em volta dessa colônia. Imagina uma bolha em volta dessa colônia. Quando as colônias elas ficam muito próximas umas das outras, essas bolhas elas se convergem. E essas colônias, as operárias, vigias e guardas dessas colônias, sentem o odor feromonal da outra caixa, o odor da bolha dessa outra colônia. É como se cada uma tivesse um gramado bem verdinho e elas não gostassem que esse gramado fosse invadido. Por isso, é importante a gente acostumar elas a mantê-las próximas. E se a captura que você fez for de uma espécie mais territorialista que o normal, ou seja, uma espécie que realmente não tolera essa convivência próxima, sem um manejo muito intensificado, como a abelha jataí, por exemplo, é importante entender que na hora de trazer uma nova colônia para o seu meliponário, você precisa mantê-la distante, pelo menos 1,5 m ou 2 metros de outras colônias já existentes, no caso de uma colônia já está aí próximo de outra, ou saber como fazer o manejo de adaptação para mantê-las próximas. No caso da jataí, o popular manejo do jatainário, onde a gente consegue mantê-las juntas sem muitos problemas. Entendido isso, Gabriel, o que acontece se o local onde eu for manter as minhas abelhas, o meu meliponário, o bairro e a vizinhança não for o local ideal, não forem as abelhas corretas por perto ou fizer a introdução errada? Essa colônia ela vai ter dificuldades de desenvolvimento. Estando no local incorreto, que não possibilita um bom trabalho, que não possibilita uma boa proteção, essa abelha não vai ter um bom desenvolvimento. Por quê? Se ela não conseguir coletar alimento da forma correta, ela não consegue se desenvolver, ou se ela estiver sofrendo com incidência de sol direto, chuva direta ou muito vento, ela vai utilizar todo o recurso que ela coleta, o alimento, no caso energético, proteico, para destinar energia a corrigir esses problemas e não vai conseguir desenvolver a colônia, estocar alimento para aumentar a postura, aumentar o número de abelhas e possibilitar futuramente uma divisão. Então você vai ter sempre colônias que estão sofrendo para conseguir se desenvolver porque elas estão dedicando energia e atenção a outros fatores que estão incorretos, que não estão adequados, que deveriam estar, como por exemplo, a proteção que o meliponário oferece a essas colônias. E no caso de incluir espécies sem fazer uma adaptação próximo de outras caixas, a gente pode acabar causando uma briga séria entre essas colônias, onde as campeiras, as operárias vigias, essas que ficam pro lado externo, elas vão acabar brigando e ambas vão ter baixas significativas, o que faz com que as colônias envolvidas nessa briga fiquem sem a força de trabalho que vai trazer a alimentação, que vai trazer o bom desenvolvimento dessas colônias. Por isso, o local que a gente mantém e a vizinhança que está próxima faz total influência no bom resultado que você vai ter com as suas futuras colônias capturadas. Beleza? Quarto fator, a sabedoria que salva suas abelhas e garante o seu destino de sucesso
com a sua própria criação. Sabia que a maior causa de desistência na criação de abelhas sem ferrão, desistência por parte de meliponicultores que estão iniciando na criação, é a falta de conhecimento, a ignorância? Não saber o que fazer em cada momento correto, específico, de cada forma correta, coloca suas abelhas em risco, coloca o seu futuro, o seu sucesso na criação em risco. E com isso, as chances de você conseguir uma nova colônia por meio de captura, por exemplo, também são colocadas à prova. Diminuem muito, drasticamente. Eu já vi isso acontecendo com dezenas de pessoas que chegaram até a gente no nosso canal dizendo simplesmente: eu desisti de criar abelhas sem ferrão. Quando a gente vai analisar, vai perguntar para descobrir o que aconteceu, o porquê dessas desistências, a gente descobre que tudo foi causado por falta da informação correta, por ignorância, mas ignorância no sentido de não ter o conhecimento. Ignorância no sentido de não ter buscado o local correto, a fonte correta de conhecimento. E eu seria hipócrita ao dizer para vocês que a única forma de você obter conhecimento é seguir o que eu te digo. Mas de fato, existem dois caminhos principais para você conseguir ter conhecimento de qualidade, que realmente te dê segurança e que realmente traga para você bons conhecimentos, boas práticas, bons manejos e ótimos resultados com as suas abelhas. Esses dois caminhos são: primeiro, pesquisa autodidata. Mas antes de você sair procurando em qualquer canal, blog, revista que você encontra na internet, atente-se ao que eu vou te dizer. Conhecimento de qualidade raramente está disponível abertamente na internet. Para você ter realmente um conhecimento de qualidade, pesquisando autodidata, pesquisando por conta própria conhecimento sobre abelhas sem ferrão, você precisa pesquisar em pesquisas científicas. Você precisa estudar artigos científicos. E para isso você vai precisar de duas coisas: tempo e investimento. Não acredite que por você estar pesquisando por conta própria, você vai conseguir pesquisar apenas em conteúdo gratuito. Tem muitas questões que não são encontradas abertamente na internet, que não são encontradas gratuitamente na internet. Você precisa pagar pesquisas científicas para ter acesso a essa informação. Todas as informações, de certa forma, precisam ser pagas para poder acessar. E com o conhecimento autodidata sobre a meliponicultura não é diferente. Afinal, muitas pesquisas científicas são pagas e são pagas em dólar. E você vai precisar de bastante tempo para conseguir pesquisar todas essas informações disponíveis na internet. Mas não é impossível. Nunca foi. Eu, por exemplo, pesquisei e estudei a maior parte do meu tempo, de toda a minha criação, em pesquisas científicas. Muitas delas foram pagas, mas muitas também eu encontrei, de certa forma, gratuitamente. Então é possível, mas lembre-se, você precisa de tempo. Eu demorei 5 anos estudando quase que diariamente para conseguir todo o conhecimento, toda a vivência, toda a prática com as pesquisas científicas e aplicando o conhecimento que eu iria aprender. E o seu segundo caminho é trilhar um caminho pronto, guiado, aberto, trilhado com base na ciência para te trazer segurança, para te trazer boas práticas e sucesso na sua criação. Um caminho de quem já pesquisou, de quem já investiu anos de tempo e quem já investiu muito dinheiro para ter o conhecimento científico necessário para trazer a segurança e o sucesso nas criações. E esse caminho é justamente o que eu vou te apresentar dentro do programa ICF Essencial, que está com matrículas abertas, inclusive, na AMA Friday. A única vez que a gente está fazendo na história do projeto Abelhando Mundo Afora a abertura de matrículas do ICF Essencial com essas condições que a AMA Friday está trazendo. Por isso mesmo, se você quer aproveitar a única oportunidade de garantir a sua matrícula em um programa que vai te trazer o essencial das informações para você ter segurança e sucesso com a criação das suas próprias colônias de abelhas sem ferrão, tudo com base na ciência e nas práticas dos maiores meliponicultores do Brasil e do mundo, clica no link que está na descrição desse vídeo e nos comentários do vídeo para você conhecer sobre o programa ICF Essencial e descobrir qual é o desconto e quais são os presentes que a gente está oferecendo nessa condição única da AMA Friday. Mas olha, escuta o que eu tô te dizendo. Quando eu digo única, é porque nunca foi feita e nunca voltará a ser feita na história do projeto. Essa é a última turma do ano e a última turma com esse valor que a gente está apresentando, ainda mais com o desconto que a gente vai oferecer. Por isso mesmo, aproveita para transformar a sua vida e a sua criação com as suas próprias colônias de abelhas sem ferrão agora. Esse é o momento, essa é a melhor temporada, essa é a única chance de se matricular no ICF Essencial com essas condições. Por isso mesmo, eu te vejo dentro da nova turma da ICF Essencial para se tornar mais um meliponicultor consciente, curador da terra e, de fato, um criador que tem resultados de sucesso com as suas próprias colônias de abelhas sem ferrão. Para não ter mais a preocupação de não saber o que fazer antes, depois e durante as suas capturas, compras de colônias e qualquer outro manejo que você precisar fazer com as suas abelhas. Você vai ter o conhecimento necessário
necessário para ter segurança e sucesso com qualquer manejo que tiver a partir do momento que você estiver dentro com a gente do SF Essencial. Grande abraço do maior beijo de todos e te vejo nessa nova tour. Fui!